Daí, pessoal, mais uma resolução. Na circunferência a seguir, o ponto M representa a imagem de um arco de medida em radianos. Dentre as opções a seguir, assinale a única que pode corresponder ao valor de M. Bom, então eu tenho que encontrar qual é a alternativa que tenha um arco em radianos que esteja em consonância com a representação desse ponto M. Eu observo que esse ponto M ele está colocado no terceiro quadrante, e inclusive no terceiro quadrante mais próximo do 270 graus, ou ainda mais próximo do, em radianos, 3π sobre 2. Ok, então como é que eu vou fazer isso? Eu vou analisar cada um deles, cada uma das alternativas, e vou fazer por eliminação. E eu vou também usar a estratégia de convertê-los em graus. Eu sempre digo que analisar um arco na unidade grau é mais intuitivo do que a análise desse mesmo arco utilizando-se a unidade radiano. Então, por isso que eu vou optar pela unidade grau. Então, vou colocar aqui menos 56 π sobre 3. Vou converter isso para graus. Lembra que cada 1 π radiano equivale a 180 graus. Então, vou fazer de forma bem lenta aqui, bem pausada. 56 vezes 180 graus dividido por 3. Aí eu consigo aqui fazer uma divisão. 180 por 3 dá exatamente 60. E isso é o mesmo que menos 56 vezes 60. Isso vai me dar uma resposta em graus. Vou fazer aqui rapidinho. 56 vezes 60. 6 vezes 6, 36. Me vai o 3. 6 vezes 5, 30. 33. Mais o 0. 3.360 graus. Então aqui isso é o mesmo que menos 3.360 graus. Como aqui eu tenho um arco acima de 360 graus, quer dizer, ele tem mais de uma volta, então é interessante que eu encontre a menor determinação negativa, ou a menor determinação dessas voltas negativas. Dá para dizer ainda que eu devo encontrar o arco correspondente dentro da primeira volta negativa. E aí depois eu o converto para positivo, acho que fica mais interessante. Então, para eu encontrar a correspondência na primeira volta, eu divido por 360. Então, vou pegar ele positivo, inclusive. Então, isso aqui é um cálculo de rascunho. 3.360. Vou dividir por 360, que é uma volta. 336 não dá, tem que pegar todo ele. Isso aqui dá quase 10 vezes. Acho que 9 vai ficar muito alto. Talvez 8. Deixa eu ver aqui. 8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 6, 48 vai 4. 8 vezes 3, 24, 28. 8 vezes dá 360. Vamos tentar 9. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 6, 54 vai 5. 9 vezes 3, 27. E 5, 32. Deu 9 vezes, que dá 3.240. Então aqui eu tenho 9 vezes, que dá 3.240. Diminuindo aqui eu tenho 0, 6 menos 4, 2, 3 menos 1, 2, 120. Como ele é menos 3.360, aqui eu tenho um resto de menos 120 graus. Então esse aqui é o arco da primeira volta negativa. Se eu quero convertê-lo para o arco positivo, eu faço uma regra prática encontrando a diferença em relação a 360 graus. Então eu pego o módulo aqui, ó, do menos 120, tá só a questão numérica, e vejo a diferença em relação a 360 graus. E essa diferença é 240. Né? 360, faço a diferença, ó, menos 120, dá 240. E aí eu transformo ele para positivo. Inclusive tem uma explicação, né?
se eu faço aqui o ciclo trigonométrico e marco aqui, ó, o arco menos 120, 0, menos 90, menos 180. O menos 120, ele está por aqui, ó. Certo? Está nessa posição aqui, que inclusive, ó, uma posição bem adequada para o M. E ele positivo sai daqui, nesse sentido positivo, sai daqui, passa pelo 90, 180, vem mais 60 aqui, vai dar o 240. Então eu consigo perceber que o menos 120 cai no mesmo lugar do 240. E aí, por conjectura, eu associo, eu percebo que a soma deles é 360. Então, para eu transformar um arco de negativo para positivo, é só ver a diferença numérica para 360. Então, esse arco aqui, na realidade, ele é o 240. Deixa eu colocar de outra cor aqui. 240. E aí observa que o 240 faz todo sentido, ou menos 120, né, que é a mesma coisa, faz todo sentido para M. Porque aqui, até aqui, ó, eu teria o menos 90, até esse ponto menos 90, com mais 30 aqui, menos 120. Ou eu posso pensar no 240 positivo, 90, 180, com mais 60, aqui, né, esse pedaço tem 60, daria aí também o 240 positivo. Então, a princípio, a alternativa correta é a letra A. Então, a letra A faz sentido encontrar-se esse valor. Vou pleitear a letra B. A letra B, menos 7π sobre o 4. Usando a mesma estratégia, menos 7 vezes 180 graus, que é o π radiano. E isso eu vou dividir por 4. Aqui também dá uma divisão exata, 180 por 4 dá 45. E aí eu tenho que menos 7 vezes 45 dá 280, 315. Menos 315. Aí observa que deu dentro da primeira volta, né? Deu abaixo de 360. Então não preciso ou não vou precisar fazer essa divisão aqui. Só vou convertê-lo para positivo. Eu gosto mais, eu acho mais interessante, né? Convertendo para positivo, lembra que eu tenho que encontrar a diferença para 360 e a diferença aqui é 45 graus. Então, no aspecto positivo, dentro da representação positiva, o menos 315 graus corresponde a 45 graus. E aí 45 graus é um arco de primeiro quadrante, né? Ele deveria ficar por aqui, ó. Então, não é o M. Então, eu sei que essa alternativa B não traduz, né, ou não faz sentido para essa representação de imagem de M aí. Então, essa aqui não pode ser. Por enquanto, eu estou inclinado a marcar a letra A. Inclusive, eu podia ter pensado também no menos 315, né? Fazendo negativo aqui, ó. Menos 90, menos 180, menos 270 lá em cima, né? Menos 270 e mais 45 aqui, ó. Negativamente, pararia aqui também. Então, a letra B foi. A letra C. A letra C é o valor 5 vezes o π divididos por 6. Vou fazer a conversão para graus. Eu me sinto mais confortável em graus. 5 vezes 180 graus, divide por 6. Aí eu vou aqui fazer a divisão, dá exato, dá 30. E aí eu tenho 5 vezes 30 graus, 150 graus. Positivo, aqui eu não preciso converter, já tenho um arco positivo. Observa que 150 graus também é um arco aqui, ó, que faz parte desse quadrante. Então está no mesmo quadrante do ponto M. Então pode até aqui se registrar uma dúvida, né, em relação a esse 150. Mas aí eu percebo que o M ele está ligeiramente mais próximo do 270 do que aqui, né, que seria o 180. Então nota que o 150 ele está mais próximo do 180. Então o M deveria estar a 30 graus aqui, ó. Inclusive está no outro quadrante, né? Ele nem está nesse quadrante, ele está no segundo quadrante. 150 estaria aqui, ó. Então já está, nem tem como fazer esse M. Então 150 ficaria aqui, eu já descarto de forma mais fácil, tá? Se ele fosse aqui 210, aí sim,
O 210 estaria aqui, estaria no mesmo quadrante do M, mas mais próximo do 180, causaria uma dúvida. Mas aqui no 150, essa dúvida que eu havia colocado aqui, ela nem existe. Porque o 150 eu percebo ele em segundo quadrante. Só vou apagar aqui para não ficar muito poluída a figura. Mas ele é de segundo quadrante, né? Então... E aqui o M está em terceiro. Então esse aqui também não é. Eu consigo descartar de forma fácil. Letra D. Letra D é 21 π sobre 5. Vou fazer a conversão. 21 vezes 180 divide por 5. 180 por 5 também dá exata, dá o dobro de 18, dá 36. Então isso é 21, vou colocar aqui, ó, isso é 21 vezes 36. Vou fazer o cálculo aqui. 21 vezes 36, 6 vezes 1, 6, 6 vezes 2, 12, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 6, 5, 756. Então tenho aqui 756 graus. Positivos, né? Porque aqui eu tenho o arco 21 π sobre 5 de forma positiva. 756, aí passa de uma volta, vou localizar no quadrante fazendo aquela divisão, que até então eu só havia feito na letra A. Vou fazer então na letra D também essa divisão. Vou fazer até aqui, ó, vou continuar a letra D aqui, ó, dividindo 756, dá para fazer quase de cabeça isso, né? Divididos por 360. Eu consigo duas voltas, que dá 720. Me sobra aqui 36. Então isso aqui, ele equivale como côngruo dentro da primeira volta, né? A primeira determinação positiva, MDP. Então essa primeira determinação positiva é o 36 graus. E 36 graus, ele está no primeiro quadrante. Então ele estaria no primeiro quadrante, estaria por aqui, abaixo do 45. E aí eu percebo que o M não é de primeiro, o M é de terceiro quadrante, logo fica bem fácil de descartar também a letra D. E aí eu vou para a letra E, que mais uma vez é um arco negativo. Letra E é 31 vezes o π, divide por 3. Eu tenho 31, transformando para graus, π corresponde a 180, né? Π radiano 180 graus, divide por 3, faço a divisão exata, 180 por 3 dá 60, e aí eu tenho 31 vezes 60, 31, 6 vezes 1, 6, 6 vezes 3, 18, com mais o zero, 1860 graus. Então a conversão para graus deu 1860. 1860 graus, preciso convertê-lo à primeira volta, né? Fazer a redução à primeira volta, a MDP, menor determinação positiva, e essa transformação, essa conversão para a primeira volta é feita pela divisão a 360. Então vou fazer aqui, ó, da letra E, a divisão é 1860, divide por 360, 5 vezes dá 1800, vai ficar fácil aqui, vai me sobrar 60 graus. Então esse arco 1860, ele é côngruo, né? Certo seria colocar assim, né? Côngruo. Ele é côngruo a 60 graus, que é um arco também de primeiro quadrante. E aí eu percebo que o M está no terceiro, então também fica descartado a letra E. E aí se confirma, né, a minha aposta desde o início, que seria a letra A, a única que combina, né, com a representação da imagem ali naquele ponto. Antes de fechar a resolução, eu quero chamar atenção mais uma vez para o caso dele ter colocado um arco que, feito a conversão, chegasse a
210, por exemplo, ou 225, que seja, né? Somando mais 45. Mas se fosse um arco aqui, por exemplo, de 210, ó, também é um arco de terceiro quadrante, assim como o M, e aí eu ficaria em dúvida. Mas o 210, ele está a 30 graus, né, passando 30 graus do 180. Então ele está antes da metade aqui, porque a metade seria bem no 45. Então estaria bem na metade. O 225. Então ele está 210 está antes da metade, estaria mais próximo do 180. Como eu observo que o M está mais aproximado do eixo vertical, está mais aproximado do 270, ele fica mais propício para o 240 do que se eu tivesse a alternativa 210. Então o 240 ainda assim ficaria o mais apropriado pela proximidade do M ao eixo vertical. Da mesma forma que se o M estivesse nesse ponto, eu marcaria 210 pela adequação da proximidade com o eixo horizontal. Aproximação ao 180. Ok? Então era isso. Eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Também te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.